Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Final Level Cast. Eu, Rodrigo Coelho, estou aqui com o nosso querido co-host Dan Schettini e os nossos queridos convidados Márcia Effect e Totoro para discutir um grande tema aí recorrente ao longo dos anos da nossa querida indústria dos games, que é: videogame é arte? E aí, Dan? Videogame é arte, cara? Cara, pô, já assim, logo de cara? É assim, é na lata? É assim, você responde sim ou não e acabou o podcast, é isso. Se tiver... Dá uma opinião e aí acabou, é isso. É uma votação, se ganhar que é, acabou. A gente decidiu que é e acabou. É pra você pegar e falar assim, arte mesmo, são os nossos convidados, aí você apresenta mais a fundo esses dois queridos. Beleza, essa foi muito boa, uma boa, ótima boa saída. Realmente, estamos aqui pra debater esse tema, vocês percebem que eu já tô respondendo sem responder, e eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, né? Primeiramente, eu sou Jogadama, vocês podem me chamar de Dan, e Totoro e Márcia, gente, muito bem-vindos, obrigado por disponibilizarem um tempo aí pra participar do Final Level Cast. A gente se sente muito honrado por presenças tão gabaritadas pra falar desse assunto que exige gabarito, né? Olha aí. Realmente, meu histórico acadêmico, mentira, não tem histórico acadêmico. É somente convidados muito importantes aqui no Final Level Cast. Não, eu sou formada na faculdade de videogame e arte, sim. Meu Olha diploma aí. tá aqui pendurado atrás de mim, então eu sou real gabaritada pra falar sobre esse tema. Não foi à toa. Mas enfim, é um prazer estar aqui. Independente de videogame ser arte ou não, eu gosto muito de jogar videogame e de falar sobre videogame, então tô sempre aí pra isso. É isso aí. Não podia ter colocado palavras melhores também. Tô muito feliz de estar aqui e de falar de videogame. Qualquer oportunidade que a gente tem, a gente gosta. Então, a arte tá nessas pequenas coisas, né? Tipo, jogar videogame, falar sobre videogame, estar num podcast falando sobre videogame com pessoas que gostam de videogame. Olha só. É arte, Olha isso é como tem arte arte nisso. pura, lapidada. Pra tirar um jogo é arte? É essa a questão. É a arte da paciência. Bom, gente, então nós vamos hoje destrinchar um pouco esse assunto. Vamos dar nossas opiniões, vamos conversar, vamos tentar chegar a uma conclusão. Não garantimos ao público que vamos chegar a uma conclusão unânime aqui, né? Se é sim ou não. Mas essa é a nossa missão hoje, é tentar. Então, espero que todos estejam dispostos a tentar. Ou não também, se não quiser também. Tudo é subjetivo nesse podcast de hoje. Eu acho que essa discussão toda começou com... Assim, a primeira vez que eu acho que a maioria das pessoas que acompanhava videogame ouviu essa discussão foi por causa do Roger Ebert, né? Que era aquele falecido crítico de cinema. Tem uns 10 anos que ele fez um texto dizendo que videogames nunca seriam arte, assim como cinema e outras coisas são, né? Isso meio que desencadeou essa discussão que até aquele momento nunca tinha sido levada a sério, né? Eu acho, assim. Ou então nunca tinham parado pra pensar tanto. Mas aí muita gente respondeu, né? Não gostou da resposta dele e tal. E essa discussão tá rolando até hoje, né? De certo ponto. Né? Eu tenho uma dúvida a respeito disso daí, porque eu já vi várias vezes, sempre quando trazem esse assunto de abordar se videogame é arte ou não, trazem essa citação, esse texto dele, que eu nunca li de fato na íntegra. Mas quais foram os argumentos dele pra isso? Ou ele só falou e saiu correndo, sabe? Não, ele escreveu um texto no site dele, um texto bem... Eu até reli esse texto, quando falaram que esse assunto, até reli ele na semana passada, só que eu já esqueci. Mas assim, a principal questão que ele coloca é que ele trata videogame no mesmo lugar que, sei lá, que xadrez estaria, se ele não coloca videogame como uma forma de mídia, entendeu? Entendi. E o argumento que ele usa é muito que o videogame é uma coisa que você tem o objetivo de ganhar ou alcançar um objetivo. Ele conhece 3 jogos na vida, provavelmente, e afirmou isso. Ele chegou a comentar alguns jogos que ele viu, assim, e tal. Assim, primeiro eu queria dizer que eu gosto muito do Roger Ebert, eu acho ele um ótimo crítico de cinema. Inclusive, eu recomendo muito vocês lerem as críticas da trilogia Centopeia Humana, que ele fez um pouco antes de morrer. Não sei se tem alguma relação com... É uma trilogia? São 3 filmes, Centopeia Humana. Esse é um filme bem suave. Então, eu vi o primeiro, eu não sabia que tinha mais 2. Então, você vê o quanto que o cara ama cinema, que o cara, tipo, ele passou a vida toda dele fazendo resenha de filme, literalmente até ele morrer. Cara, ele via desde os maiores clássicos cinemas até Centopeia Humana, escrevia uma crítica séria sobre isso, sabe? Mas assim, eu acho que quando ele falou essa frase, quando ele puxou essa discussão, que foi, eu acho que se não me engano foi em 2010, eu acho que a mídia como arte ainda, o videogame não tinha muita coisa aconteceu depois disso, que deu mais legitimidade, porque se você parar pra pensar, em 2010
sei lá, os jogos... Se fosse buscar os jogos artísticos que tinha, sei lá, tinha Braid, né? Tinha sido lançado, talvez Flower, né? Nem Journey, que pra mim, eu acho que o maior exemplo de um jogo como a arte que tinha sido lançado o ainda. Flower é do mesmo criadores, né? Do mesmo criador. Do mesmo estúdio. Dead Game Company. Isso. Mas eu acho que é principalmente uma questão, assim como a Márcia disse, de uma pessoa que não entende o suficiente do assunto dando opinião. E eu acho que além dele não entender o suficiente, é uma pessoa com uma visão muito fechada. Porque, assim, se a gente parar pra pensar que, vou nem usar a palavra mídia, mas é uma ferramenta que possibilita você fazer tanta coisa, como que as pessoas, talvez não nesse momento, mas daqui a alguns anos, elas não vão conseguir criar coisas incríveis como um filme. Não igual, mas assim, na mesma concepção de arte que ele tinha que um filme tem. Como que essa ferramenta não vai possibilitar isso? Eu acho que ele teve uma visão muito fechada pra declarar algo tão certeiro, assim, tipo... É isso e ponto. E a frase que ele diz e nunca vai ser. Esse que é o problema. Ainda tem coragem de dizer, tipo, que não é que não é e nunca vai ser, entendeu? Ele deixa ainda bem claro exatamente, muito fechado e muito cravado em pedra. Ele é muito purista e muito certo de si mesmo pra um assunto que é muito abrangente, né? Vocês mesmos tocaram em vários pontos aí. Se videogame é arte, aí vocês falaram de jogos artísticos, então os jogos que não são artísticos são o quê? Aí tem o argumento também que diz que os jogos, eles talvez não possam ser considerados artes porque eles são produtos de massa para serem jogados pela massa e simplesmente são feitos pelo dinheiro, e algumas pessoas inclusive consideram na parte da música, músicas que são muito populares e muito massa não são considerados artes ou música por essas pessoas, enfim. Mas a gente vai adentrar nesse assunto daqui a pouquinho, logo depois do grande desafio que a gente tem para vocês aqui. Exatamente, temos aqui um minigame que a gente quer testar os conhecimentos de vocês dois aqui, né? É um minigame muito especial, ele foi desenvolvido com muito carinho e inspirado em um programa que eu tenho certeza que marcou a vida da maioria de nós aqui, que é o Show do Milhão. Mas o nosso minigame... A gente vai ganhar dinheiro. Calma. O nosso minigame é o Show do Sei Não. O Show do Sei Não, entendi. E olha só, não vai valer dinheiro, mas vai valer melhor ainda do que isso. Será? Vale mais do que dinheiro. Vai valer algo que vale mais do que barras de ouro. E não são barras de ouro, mas olha só. Não, mentira, vou parar, chega. Se vocês acham que as nossas vozes aqui, a minha e do Dan, elas estão sedosas e com uma altíssima qualidade, vocês vão ficar também, ou melhor, um de vocês vai ficar com essa mesma voz quando for fazer os podcasts de vocês, porque tá valendo louco. Que isso? Um microfone quadcast da HyperX, cara. Meu Caraca, Deus. tá valendo um prêmio mesmo. Tá valendo um prêmio. Tá valendo real. Vocês estavam achando que a gente tava brincando? Que videogame não é arte? Olha só. A gente só chama convidado altissimamente gabaritado aqui pro Final Level Cast, são vocês. Não é qualquer um que pode competir por esse microfone maravilhoso. Inclusive, a gente quer agradecer aqui a HyperX, que tá chegando junto com o Final Level Cast e cedendo esses microfones pra gente, né, que tá com essa voz maravilhosa. Eu tenho certeza que o Totoro tá arrepiado enquanto eu estou falando. Sem dúvida. E também cedendo esse microfone aí, super irado, pro nosso Show do Sei Não, que vai começar agora. Eu tô ouvindo aqui já, ó. Vocês estão ouvindo, né? Eu tô. Fechem os olhos e imaginem a musiquinha do Show do Milhão, só que falando sei não, entendeu? Eu tô ficando até nervosa já tô tremendo. Eu não tava preparado pra isso, não. Eu também não estudei. Foi assim de supetão. Olha, gente, é o seguinte, o Show do Sei Não é um pequeno quiz com algumas perguntas que vão ser feitas direcionadas pra cada um, né? Vocês vão ter alternativas e vocês vão ter um tempo pra responder. Quero que vocês não usem o celular de vocês pra procurar respostas às perguntas. Bom. Eu confio completamente na honestidade de Você acabou de dar essa ideia que eles não tinham pensado eu não tinha ainda, nem pensado nisso, mas eu sou uma pessoa honesta, eu vou ficar quieta. A Márcia nem pode usar, né? Porque ela tá usando o celular pra gravação. Pra tudo. Então, tá em desvantagem. Meu celular é a única ferramenta que eu tenho. Mas assim, diferente do jogo que inspirou o nosso querido Show do Sei Não, aqui vocês não têm universitários, vocês não têm pulo, vocês não têm nenhuma ajuda. A gente só tem a gente mesmo. A única coisa que vocês têm é contar com a pressão estar apertando mais ainda o oponente, entendeu? Ótimo, então. Exatamente. Então vamos começar. Primeira pergunta. Mas peraí, vai ser pra cada um. É um pra cada. Ah, ótimo, Ok. tá. Achei que ia ter um botão imaginário pra pois é. fiquei nervosa. Passa ou repassa? Nós podemos trabalhar com esse botão imaginário aí. Não, tem botão não. É uma pra cada um. Já é pressão demais. Eu vou fazer as perguntas pra você e o Dan vai fazer as perguntas pro Totoro. Ótimo. Beleza. Tá bom? Aí no final tem uma surpresinha aí também. Ih. A gente já fala agora? Não, vamos segurar.
um skipzinho. Segura a emoção aí, segura a Então emoção. beleza, então beleza. São muitas surpresas nesse Final Level Cast. Primeira pergunta para a Márcia Effect. Em que ano nasceu o nosso querido Hideo Kojima, que estávamos falando em off aqui Puta antes. que pariu! Que maravilha. Valendo um ponto. Em que ano nasceu o nosso querido Hideo Kojima? Alternativa A, 1970. B, 1965. C, 1963. D, como ele é um deus, ele ainda não nasceu, ele simplesmente existe. Eu tenho quanto tempo pra responder? Você tem 10 segundos a partir de agora. Tá, bom, eu acho que... Tô em dúvida. Nossa, é muito difícil. Momentos de tensão. Eu queria responder duas, porque o Kojima, ele é um deus e eu acredito que ele ainda não nasceu e já nasceu ao mesmo tempo, mas eu acho que eu vou responder a primeira, 1970 e alguma coisa aí. 1970 é a sua resposta final? É, vai ser essa. Pode perguntar? Pode, vai Dan, lá. qual é a resposta correta? A resposta correta era a alternativa C, 1963. Eita. Eu tava com 67 na cabeça, mas não era nenhuma das opções, então eu tava errado. Eu ainda acho que vocês me enganaram e que, na verdade, a certa era que ele ainda não nasceu. Mas tudo Mas- bem. Esse papo dele ser um deus, nós não dissemos se ele é um deus bom ou um deus ruim, né? Fica aí. É, não falamos isso, né? Não está pronto, ainda mais depois aí de Death Stranding, né? Que é o grande jogo polêmico aí de 2019. É arte ou não é? É arte ou não é? Nem toda arte é boa. Exato, pronto. Para os nossos queridos amigos ouvintes que não sabem quem é Hideo Kojima, ele é um japonês nascido em Tóquio, criador da franquia Metal Gear, né? Que hoje ficou muito conhecido pelo Metal Gear Solid em diversos consoles. E mais recentemente agora pelo seu jogo da seu próprio estúdio, a Kojima Productions, o Death Stranding. É que aquele jogo do neném e tal. É, Vocês do devem estar neném Você ligados. lá viu o trailer de no Death Pitch. Stranding? Você com certeza. Você não conseguiu passar os últimos 5 anos que você Não. gosta de videogame sem ter visto um trailer de Death Stranding. Não tem jeito. Você viu a cara do Norman Reedus em algum É lugar? verdade, mas vamos seguir com o nosso Ok. show de sem não, agora pro nosso querido Totoro. Ai, Você ai. tá preparado, Totoro? Tô pronto, tô calmo. Beleza, então, vamos lá. Quantas casas e estabelecimentos tem na cidade de Cerulean, nos games da primeira geração de Pokémon? Rapaz. Opção A, 8 casas. Opção B, 9 casas. Opção C, 10 casas. Ou opção D, 2 casas. Casas e estabelecimentos, tá? 8 casas. É um jogo de Game Boy, quanto menos casa, menos memória ocupada. Cara, foi um bom raciocínio e você acertou, cara. Exatamente. Sério? Olha, tinha uma pegadinha, né? Que a 8ª casa, na verdade, seria a casa do Bill, que é aquela casa que fica um pouquinho afastada ali do centro de Cerulean, que é onde você tem que interagir com ele, tem aquela coisa dele ter trocado de corpo com uma Clefairy e tal. Mas ele conta como Cerulean, então, assim, são 8 casas, né? Contando com a loja de bicicleta, centro Pokémon, ginásio e tudo que forma a cidade de Cerulean. Então, 1-0 aí pro Totoro. Tá antenado, jogou muito, né, não, Totoro? Não, pior não. que não, cara. Pior que eu comecei a jogar Pokémon a partir do Black. Então foi no chute mesmo. Foi no chute, Tá valendo, foi na lógica. tá valendo. Prefiro dizer que foi na lógica. Aqui, ó, Totoro, 1-0 Márcia, mas calma, tem Não, várias esse jogo perguntas vai virar, ainda. esse jogo vai virar. Eu sei. Esse jogo vai virar, exatamente. É assim que é a emoção, né, do jogo do Sei Não. Então, falando em emoção, a próxima é pra você, valendo 1 ponto. Todas as perguntas valiam 1 ponto, né? Sim. Pra você, Mars Effect. Quantos personagens solteiros existem em Stardew Valley? Puta que Para que pariu. você possa casar. Olha aí, Esse essa é meu especial pra momento. você, hein? Peraí. É o seu momento. Pra quem não tá entendendo o contexto, a Márcia só fala de Stardew Valley o último mês inteiro. E olha, não foi planejada a pergunta pra você, hein? O Coelho escolheu aqui a ordem aqui na hora. Não foi Olha planejado só, por hein? você, mas foi planejado por mim. Porque eu olhei a ordem e eu falei assim, não, a primeira pergunta vai ser pra Márcia, porque essa tem que Ah, cair por pra causa do ela. Kojima, é verdade, é verdade. Não, tudo bem. Mas assim, tá equilibrado. Um Kojima aqui, um Stardew Valley aqui, equilibrou. Tá ok. Então vamos lá. Alternativa A, 8 pessoas. Alternativa B, 10 pessoas. Alternativa C, 12. E alternativa D, 15. Tá. Qual é a sua resposta? Peraí, eu vou tentar contar muito rápido. Bora, tem tempo não. Não tem tempo? Ah, não tem tempo. Eu achava que tinha um tempo. O doutor tá boladão aqui, 10. 10. Não, peraí. Pior que agora que eu já falei 10, se eu falar outra, eu vou ficar puta se for 10. Essa é a tensão do jogo do Sei Não. Eu acho que 12. 12. Eu acho que 10 é um número muito redondo. 12? É. Essa é a resposta final? Ah, vai ser. É o que Deus quiser. Tem certeza?
Não faz isso. É essa. Foi, certeza já foi. não tem, mas foi. Dan, qual é a resposta? A resposta correta é a 12 personagens. Olha aí. Isso aí era meu Ai, que momento error. mesmo. Eu acho que eu estaria 2 também, que tem muita gente, cara. Tem muita gente Tem solteira muita naquela gente. cidade. Olha, se você errasse essa, a personagem Nossa, Mass Effect minha ia ser máscara derrubada. caindo. A máscara é cair. Mas tem um porém aí. Quando teve o update de multiplayer, eles adicionaram um personagem a mais. Ah, Não é é? aquele cara que é meio grosso com todo mundo, que não fala direito com Ah, as o coisas. filho da mulher que vende bicho? É, então, ele inicialmente ele não era... Ah, Olha aí, Dan. Foi desmascarado, hein, Dan? E agora? Coelho, você fez errado esse minigame aí. não tinha Não, já- opção com ele a mais, então. Não quero tá estragar, certo, já tá foi, já certo. foi. O pior é que não tinha a opção 13, né? É. Por aproximação, a opção mais próxima Não, era eu não sei todo mundo, eu posso estar errado. Eu só tô comentando que teve uma adição depois. O Dan nunca erra, cara. Eu tenho certeza que ele levou isso Tá em certo, consideração. tá certo. E você, ouvinte que está aqui acompanhando o Final Level Cast, não vai no Google buscar quantos são. Confia na Você gente, simplesmente confia na gente. Aqui tudo é confiável. Aqui não é Isso. Na verdade, eu fui pelo guia dos personagens disponíveis hoje no jogo. Ah, então eu então deve tá acredito certo. que esse personagem esteja incluso aí na lista. Qualquer coisa, de qualquer jeito, a Márcia acertou. É. Tá valendo, tá valendo. Tá bonito, hein? 1 a 1. Um a Tô um. tentando de todas as formas. Não vai tava, não era o essa a minha acerto intenção. da Márcia. Não era essa a minha intenção. É claro que não. Não, a intenção foi coração apenas de ouro. informar melhor o ouvinte. Claro. Isso aqui é um jogo, mas a gente continua amigo, sabe? É tudo na amizade, não tem essa. o Se ele importante ganhar, é eu o vou ficar show. feliz. Se eu ganhar, eu vou ficar feliz, ele também vai ficar. É isso, tá tudo em paz aqui. O nosso trabalho aqui é que, como a gente tá colocando um contra o outro, é na hora que o papo for começar, vocês estejam putos um com o outro, entendeu? Ah, Ah, O pra game é gente pra brigar. Entendi Entendi. o que vocês estão fazendo, então. Né? Olha só, foi Exatamente. tudo de caso pensado. Foi tudo planejado, foi tudo planejado. Vamos seguir. Totoro, Opa, pra você aí, hein? Quantas músicas compõem a trilha sonora oficial do game Journey? Caraca, cara, mas é que é umas perguntas desgraçadas que vocês colocaram, hein? Elas perguntam só no chute, ninguém nunca vai saber nenhuma dessas, não é Mas possível. vamos lá. Alternativa A, 18. Alternativa B, 19. Alternativa C, 20. Alternativa D, esse game não possui música. Não, e o pior é que as opções não é nem tipo 10, 15, 20. É tipo 18, 19, 20. É tipo... É pra você só chutar mesmo. Tá, Pô, se eu errei, errei por um e tal. Pois é. Ô, Totoro, a gente tá só contando com o seu vasto conhecimento. Você é conhecido como uma enciclopédia gamer aí. É verdade. E aí, Totoro? Eu vou chutar que são 20 músicas. 20 músicas? É. Cara, a resposta certa eram 18 músicas. Nossa, eu teria acertado. Errei por Puta 2. que pariu. Cara, e fica aí a curiosidade, né? O disco é composto por 18 canções. Inclusive, ele tá aí no Spotify. E ele foi o primeiro game a ser indicado ao Grammy. É. Inclusive pela sua trilha sonora. Gente, não E sabia. você sabe qual é o sensacional. primeiro jogo que ganhou um Grammy? Você sabe? Não. Civilization, cara. Com aquela música Babaieto. Pela música do Baba Elo, né? Não É, foi? Teve isso aí. essa- Babaieto, ieto, lie, vinguna, ieto, ieto, amiga. Incrível. É incrível, é incrível. Essa música é maravilhosa, É maravilhosa inclusive. mesmo, é. E eu fui pesquisar o que significa Babaieto, cara. Na verdade, eu mandei essa música pra uma amiga minha que fala Swahili. E ela me disse que, na verdade, é o Pai Nosso. Babaieto é Pai Nosso. Interessante, né? A outra música que ele fez pro Civilization 6, maravilhosa também. Ele é muito. Eu esqueci qual é o nome dele agora. Mas o compositor de Johnny, mas não é a melhor trilha sonora dele, do Austin Wintory. Eu gosto muito da trilha sonora de Banner Saga, que, porra, é maravilhosa também. Nossa, essa trilha sonora é incrível. Eu não sabia que era o mesmo camarada, não. É do mesmo cara. Sensacional. Mas errei o número de música, né? Então não adianta ficar elogiando o cara agora, né? Tá feliz por quê? Eu quero mais que esse ferre. Estamos aqui, então, ainda 1 a 1, é isso? É isso, 1 a 1. Então agora, pra você, Márcia, poder desempatar. Vamos lá que eu vou virar agora. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Você, Márcia, é fã de Splinter Cell? Espero que sim. Eu não sou, nunca Porque joguei. a quinta pergunta, valendo 1 ponto. Lá vai o chute de novo. Em que ano saiu o primeiro Splinter Cell? Opção A, 2002. Opção B, 2003. Opção C, 2004. E opção D, esse jogo nem existe. Bom, na minha bolha, esse jogo nem existe, porque eu nunca joguei. Mas eu vou chutar 2004. 2004? Essa é a sua resposta final? É minha resposta. Eu tenho muita certeza do meu chute, que ele pode estar certo ou ele pode estar errado. A resposta correta é A,
2002. Tô todo lembrando, não lembro Eu não me lembro que todo. saiu pro primeiro Xbox, né? Foi um dos primeiros lançamentos grandes. Eu joguei no GameCube esse jogo, cara. Caramba. O game foi lançado em 17 de novembro de 2002, né? Ele é derivado da franquia Tom Clancy. Pois é, Tom Clancy, cara, o grande autor Ele de já muitos morreu há muito livros e tempo e o muitos jogos filho dele também, continua né? ganhando dinheiro usando E continua. Bom, tá certo, né? Tá certo. Quisera eu. É isso aí. Totoro, Oi. em que ano foi lançado o PSP Go? Eita. Opção A. Você tá mole, hein? Essa foi pra Pior você, coisa hein, que eu Totoro. pesquisei recentemente. Vamos ver se eu acertei. Olha só. Opção A, 2007. Opção B, 2008. Opção C, 2009. Ou opção D, 2010. 2007, 2008, 2009 ou 2010? Eu vou estar na opção D, 2010. 2010, essa é a sua resposta? É. Essa É isso aí. resposta, sim. Tô bem confiante. Cara, a resposta certa era a opção C, 2009. Ai, putz. Pois é, o game foi revelado durante a E3, numa conferência da Sony, e ele foi descontinuado em 2011. Pois é, eu me lembro que tem uma vida muito curta o PSP Go. E ele não rodava os joguinhos, né, originais do PSP, que rodavam no PSP Foi o original. primeiro console totalmente digital, eu acho, a ser lançado, né? Se eu não me engano. Foi, Essa eu não sabia. ele é muito interessante que, sim, ele tomou o lugar do outro PSP porque ele usava discos do PSP original. O problema de usar disco num portátil, né, é que, enfim, pode acontecer vários probleminhas aí na leitura quando você tá com o videogame na sua mão, mas também existem vários casos que o disco escapou e, tipo, saía girando em altíssima velocidade pra fora e machucava as Meu pessoas. Deus. Ela era lançado pra fora do console. Gente, eu achei incrível, porque ele tem um sistema de autodefesa. Você tá andando com ele na rua, vinha alguém, você pá, bate em alguém. Incrível. Inclusive, essa era a intenção da Sony. Exatamente, né? porque é a arte da guerra. Arte, olha só. Videogame é arte Tá aí, ó. tudo tá vendo só? conectado. A arte é incrível. Agora sim, vamos para as últimas duas perguntas. É, Ok. agora sim, Ai. hein? Reta final. Agora sim. Ainda 1-1. Segue 1-1. E agora é pra você, hein, Márcia? Vamos lá. Quantas fases possui o game Sayonara Wild Hearts? Um jogo arte aí, hein? Oh, meu Deus. E é um jogo que Márcia curte. Eu curto ali, ó. muito. Vamos lá. Mas vamos lá. A. 20 fases. B. 21 fases. C. 22 fases. Ou D. 23 fases. Que pariu, sabe? Qual a sua resposta? Eu acho que 22. Essa é a sua resposta Ah, final. vai ser. Eu não faço a menor ideia. Porque... Essa perguntinha Essa pergunta sempre deixa a gente... Porque é bem complicado, tá tudo muito próximo, mas não de 22. Foi o número que pipocou na minha mente. Então tá bom. A resposta é letra A. 20. 20 cacete. fases em Sayonara Wild Hearts. Um jogo com uma trilha sonora absolutamente fenomenal, que eu fiquei muito chateado que não ganhou mais, não teve mais destaque na The Game Awards 2019, viu? O Porque, Game ó, Awards, todo ano, eu fico revoltada com a categoria de trilha sonora. Todo ano. Ano passado foi Celeste, que perdeu. E impossível. eu É fiquei verdade, o cara. ano inteiro remoendo isso. Ano retrasado, né? E ano passado foi Sayonara. verdade, é. Pra Death Stranding. Pra Death Stranding. Pois é. Sabe? Mas assim, eu fico tranquilo que no Márcia Awards... Foi corrigido esse erro. Exatamente. Inclusive ganhou 2 vezes. Fico Olha tranquilo, aí. fico bem mais tranquilo. Marcia Awards tem muito mais Muito mais credibilidade do do que que Game Awards. Exatamente. É, uma premiação de muito mais peso. Então, foi corrigido. Mas agora eu trouxe desonra a meu nome por ter errado. Esse chute. Não, mas se a pergunta fosse, se a Esse pergunta chute. fosse sobre a trilha sonora, eu tenho certeza que você teria acertado. Se fosse assim, canta uma música inteira. Talvez. Pode cantar aí, Não, não. por favor. Ponto extra! Tá. Ponto extra. Bom, então vamos pra última questão aqui, pra nosso querido Totoro. Ok. Se você acertar, Erra. vamos lá. Quantas expansões existem para o game The Sims 2? Pelo amor de Deus. 78, não sei. 78 ou 79? Ou 80? Vamos lá. Opção A, 15 expansões. Opção B, 18 expansões. Opção C, 20 expansões. Ou opção D, 850 expansões. É essa aí. 15, 18, 20 ou 850. Meu Deus, eu vou na opção B, que eu acho que é a de 18. São 18 expansões.
Essa é a sua resposta final, Totoro? É minha resposta, resposta final? É minha resposta final. O suspiro após responder ele é muito bom. Cara, você acertou. Olha! Não. São 18 expansões, contando as expansões principais e as expansões de objetos. Caraca, Olha aí. 18 expansões. Eu vou falar que 850 era um número bom válido número, também. Cara, era um bom número. Eu acho que era verdade. certo também. Assim como a pergunta do Kojima, essa também tinha 2 respostas certas. É verdade, mas olha só que mágico. Agora, o que acontece no nosso Eita. minigame? Você tá achando que você venceu, É, né, né? Totoro? Até como o ponto tá dizendo, né? Ih, rapaz. Pois então, nós temos agora aqui uma fase extra do Oh, minigame. não. Valendo 2 Que é a pontos. fase da super pergunta. Show do Sei Não, valendo 1 milhão de pontos. A super pergunta é o seguinte: você pode escolher responder essa pergunta apostando todos os seus pontos e marcar 1 milhão de pontos se você acertar, mas perder todos os seus pontos se você errar. E você pode escolher não responder e ficar com seus Então, pontos. peraí, se eu apostar e eu acertar, então eu vou ficar com 1 milhão e 2 pontos. Então, mesmo que a Márcia acerte, ela vai ficar com 1 milhão e 1 ponto. Nossa, exatamente. caraca. É genial as regras desse jogo. Mas você pode escolher também não responder E ficar com seus 2 pontos. e ficar com seus 2 pontos e contar que a Márcia não vai Entendi. acertar. E aí, você como tá na frente, você tem prioridade de escolha se você quer apostar. Eu não ou se sei você qual é a quer- pergunta, eu vou saber só depois. É, não, você tem que saber se você quer participar ou não. Se você quer apostar Entendi, ou não. mas eu não sei, eu só vou saber a pergunta se eu aceitar participar ou não, né? É, você primeiro entrega seus pontos, depois você sabe qual é a pergunta. Entendi. E lembrando, as 2 perguntas da super pergunta são perguntas cabulosas. Entendi. É, porque as outras estavam Mas fáceis. são múltipla escolha. Sim. São múltipla escolha, você vai ter alternativa, mas são perguntas cabulosas. Olha, eu vou usar um pouco de matemática aqui. Se eu resolver participar... Ah, não, mas se eu errar, eu perdi tudo já. Rapaz. Na verdade, tá tudo jogado no meu colo, né? Na verdade, não, porque se eu aceitar participar e errar, você já ganhou. É só você dizer que não vai Verdade. participar. Aí eu não participo. Entendeu? Se você ganhar, eu não participo. Então, eu não vou participar. Eu não vou participar. Vou ficar com meus 2 pontinhos aqui. Olha aí, Márcia. Então vamos lá. Olha aí. Então, É Márcia, minha chance. você tem a chance Vai lá, Márcia. de virar essa mesa. Eu tô imaginando agora, tá passando um filme na minha cabeça, igual aquele filme lá do Quem Quer Ser o Milionário, que talvez a minha vida inteira me preparou justamente pra essa pergunta. A sua vida inteira agora depende do microfone da HyperX. Nossa, Você tem a vamos chance lá. de ganhar Tem a o chance. quadcast da HyperX. E aí eu vou começar a fazer a ASMR. É isso que eu vou fazer. O Márcia Awards. Vai ter que comprar aqueles negócios em caixa no microfone pra fazer SMR. Ah, pra passar a unha assim também, ó. É. Então vamos lá. Vamos lá. Super pergunta pra Márcia Effect Valendo 1 milhão de pontos. Eita. Então vamos lá. Márcia, Trostes. Ai, meu Deus. Como você preferir, Camila? Pode ser de Márcia, pode ser Márcia. Dá um ênfase muito grande no nome Márcia. Vamos lá então. Quantos parafusos você precisa tirar para desmontar um Xbox 360 por completo? Caramba. Pior que isso é algo que eu muito posso saber. Que eu sinto muito que eu já olhei os parafusos dele. Tá, vamos lá. Opção A, 30 parafusos. Opção B, 26 parafusos. Opção C, 18 parafusos. Ou opção D, 28 parafusos. 30, 26, 18 ou 28. 18. 18 parafusos? Mas é pra desmontar só a carcaça ou ele por completo? Não, é pra desmontar o videogame. Tudo. Tá. Vai 18, vai 18. Olha, Gente, eu tenho uma informação que eu já desmontei uma televisão. Então, Gente, eu tô eu sei mais ou chocado. menos. Eu tô de joelhos aqui no Eu momento. tô acreditando, lágrimas caem dos meus olhos nesse instante. Meu Deus. Eu consigo sentir a fúria de Totoro. Toda a minha vida realmente me trouxe pra esse momento. O dia que eu abri uma televisão e aí eu quebrei essa televisão. Fazendo o quê? Apertando um parafuso. Márcia, você como a campeã desse minigame, do primeiro show do Sem Não, eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Vamos lá. Desmontar console é arte ou não é? É a maior arte que tem, porque vocês já desmontaram algum eletrônico que custa muito dinheiro. É muita arte. cara, eu tenho muito medo de Eu fazer isso. tenho. Eu tenho muito medo. Eu customizei o Joy-Con, os 2 Joy-Con do meu Nintendo Switch. Nossa! Eu tava pensando em fazer isso hoje, pra colocar aquela espuma pra parar de dar aquele problema de... Olha aí, segue meu tutorial, ô, Totoro. Você não vai encontrar o melhor, cara. Juro que eu fiz com carinho, Tá, sério mesmo. tá bom. Procura lá. Gente, vocês são pessoas de muita coragem, tá? Eu só abri minha televisão porque me garantiram que se abrisse e estragasse, a pessoa ia pagar. Eu nunca ia abrir um negócio sem garantia. Márcia, parabéns. Obrigada, Parabéns. Parabéns. Você ganhou um quadcast da HyperX, cara. Ganhei. Márcia Effect com o microfone novo. Agora, só de curiosidade, ô Totoro, a pergunta que ia vir pra você, cara. Ah, só pra me deixar raiva, né?
Aí ele sabia a resposta real, não ia nem ser chute. Era, há quantos dias o primeiro trailer de Cyberpunk 2077 foi revelado? E a resposta era 2.574 dias. Mas só de curiosidade, quais eram as outras alternativas? Porque dependendo das opções eu poderia acertar. Porque eu sei que o primeiro trailer saiu em 2013, então era só chutar um número muito alto. Quais eram as outras opções? Então, era 2.574, 2.600, então 2.687. eu ia chutar qualquer um desses aí. então eu ia chutar qualquer um. Cara, eu ia chutar uns 300 se eu não soubesse. Não, é que eu sabia que o primeiro trailer saiu em 2013, eu acho, né, cara? O primeiro trailer de Cyberpunk. Tem muito tempo. Faz tempo já. No primeiro trailer de Cyberpunk tinha um frame oculto que você dava um pause e tinha uma mensagem dizendo que eles estavam fazendo The Witcher 3. E não tinham nem anunciado The Witcher 3 ainda, quando saiu o primeiro trailer de Cyberpunk. Bom, gente, então a gente encerra aqui o nosso minigame da vez, o show do Sei Não. Parabéns, Márcia, mais uma vez por ter levado o Quadcast, esse microfone maravilhoso. Esse microfone Obrigada, é muito Brasil. bom. Eu tô muito feliz de ter ganho esse prêmio. E agora, vamos debater se videogame é arte ou não. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento, Dan. Uma coisa que ajuda muito aqui o nosso podcast e permite que a gente faça aqui a nossa arte. A Oi Fibra, cara, a internet que é base da estrutura aqui do Final Level Cast, né? Cara, é verdade, a gente optou por esse formato remoto, né? Tipo, a Márcia, eu não sei onde a Márcia tá no momento. Eu estou em João Pessoa no momento. Olha só, João Pessoa, né? O Totoro mora aqui no Rio, né? Sim. Então, mas mesmo assim não tá aqui com a gente tá aqui com essa estrutura fibrada da Oi. Então fica o agradecimento à nossa grande parceira, Oi. Muito obrigado aí por ceder essa super internet pra gente. Então vamos pro tema, né, gente? Vamos pra parada aí, que a gente ficou aí bastante tempo nesse minigame, que foi bem divertido, mas agora o papo é arte. Pois é, cara. E é uma coisa que eu me pergunto assim, videogame é arte ou não? Isso é de fato uma questão que precisa de uma resposta de sim ou não, né? Porque a gente conversa muito sobre isso, né? Eu não sei se realmente o videogame precisa ser uma arte pra ele ser provado como uma coisa importante, né? O que eu fico me perguntando, assim, não sei se vocês concordam comigo, explicar a arte faz sentido, assim, sabe? Até onde ficar tentando explicar, tentando entender, isso é importante, assim. Eu fui fazer um episódio do meu podcast sobre videogame ser arte ou não, e aí eu comecei a pesquisar e debater comigo mesma na minha cabeça, porque pra mim ponto, acabou. Mas conforme eu fui me aprofundando no tema, eu cheguei na pergunta base, que é quem está na posição de dizer o que é arte e o que não é arte. Então a gente já vai pra um buraco um pouco mais fundo, sabe? No momento nós aqui. No momento geral, assim, né? Porque no final das contas é isso. Se você for olhar, sei lá, a gente pode seguir pela definição do dicionário do que é arte, né? Que na verdade varia bastante de um dicionário para outro, mas basicamente quando uma pessoa tá se expressando de uma forma emotiva. Então, assim, basicamente não tem uma definição certa, que a arte tem que ser pintura, tem que ser poesia, tem que ser música, entendeu? Isso não tá bem definido, assim. Eu acho que uma coisa importante de uma coisa ser considerada arte é a coisa ser autoral, né? Se a razão daquilo existir, ser pra mostrar, pra expressar a opinião, a emoção do criador, né? E eu acho que algumas coisas são muito mais fáceis de dizer que é arte, tipo uma pintura, um desenho. Porque tu sabe que o cara foi lá e pintou aquilo, entendeu? Foi um cara que pensou e fez aquilo. Não que toda pintura seja arte, mas é porque tem uma definição que é uma coisa importante que a gente tem que entender, que às vezes cai muito essa discussão do videogame, que é a diferença entre arte e, em inglês seria craft, né? O Coelho é designer, né? Isso. Então, nem todo trabalho que o designer faz é arte, né? Você sabe disso. Por exemplo, um cliente diz que você precisa passar essa mensagem, entendeu? Então, a partir dali, isso é uma coisa que descaracteriza a arte, assim, quando tem um objetivo externo para alguma coisa, entendeu? Sim, exatamente. Nessas pesquisas que eu fiz e tal, eu li uma definição que eu acho uma boa definição, que é tipo assim, arte é tudo que um ser humano faz com algum propósito. Então, eu acho que até talvez algo que você faz sem ser por sua vontade própria, pode ser, de certa forma, arte também. Não sei se excluiria, sabe? Tipo, você fazer algo para um cliente. Porque, de certa forma, vai ter algo seu ali também. Não, claro, então, eu concordo. E eu também não acho que todo videogame tá incluído nessa categoria. Muito pelo contrário, tem inúmeros jogos que não foram feitos com a intenção de ter lucro, não foi feito com a intenção de agradar investidor, não foi feito com a intenção de ganhar dinheiro. Tem vários e vários exemplos disso também, sabe? E eu acho que é aquela coisa, assim, sabe? E pra mim, uma coisa boa de se fazer é você fazer uma analogia com outras coisas que são consideradas arte, como o próprio cinema, sabe? Tipo, Velozes e Furiosos é arte, entendeu? É verdade.
verdade. Sabe? Se Velozes e Furiosos é arte, cinema é arte, Velozes e Furiosos é arte. Então, se Velozes e Furiosos é arte, por que Journey não pode ser arte, porra? Entendeu? Não, aí eu acho que a gente entra assim, por que, sei lá, Just Cause não pode ser? Não, mas... esse jogo é uma obra de arte, cara. Mas por que no videogame tem que ter essa diferenciação e no cinema? O cinema é uma coisa aceita como arte já, hoje em dia. Não é discutido mais. Inclusive é chamado de a sétima arte. É, né? A sétima arte. Inclui tudo. Ele tem uma arte só dele. Inclui... Qual foi um filme que eu ouvi falar? Eu não vi. Velocipastor. Eu não vi esse filme, que é um filme que é sobre um pastor que é misturado com Velociraptor. Velocipastor. Eu vi isso aí, cara. Isso tava rolando na internet esses dias. Muito bom, cara. Então é o mesmo caso. Just Cause. Tem jogo até muito pior do que Just Cause, mas... Sim, com certeza. Cara, recentemente até o Scorsese, ele levantou aí uma polêmica, né, que... Cara, ecoou pra caramba na internet a coisa dos filmes de herói, considerando, na visão dele, né, os filmes de herói como um playground do cinema, né, não, assim, filmes que possam ser considerados cinema, arte e tal. E acho que isso entra um pouco aí nessa discussão de, tipo, afinal de contas, todo filme pode ser considerado uma arte? Eu tenho uma visão que a gente tem um problema nessa definição de arte, porque pra mim, arte é qualquer expressão artística, né? Então, assim, eu pegar aqui agora e filmar alguma coisa que conta alguma história, e esse contar uma história não precisa necessariamente ter uma narrativa muito direta, pode ser algo bem subjetivo, assim, já conta. Então, pra mim, tudo isso é englobado como arte. Então, o Velozes e Furiosos é arte, o filme lá que você não pode pausar, né? Tem que assistir inteiro, o irlandês, é arte também. Enfim, então, assim, qualquer coisa que você foi lá e fez com algum propósito de contar algo ou de provocar alguma reação é considerado arte. Só que aí entra essa outra definição que geralmente essa galera mais cult do cinema, do videogame, de não sei o que lá, gosta de usar, de que arte tem que ser um produto extremamente culto e cheio de significados e muito polido e etc. E aí eu acho que isso dificulta um pouco a discussão. E assim, claro que estão em categorias diferentes a gente colocar, sei lá, algum filme muito cult e um Velozes e Furiosos. São patamares completamente diferentes. Mortal Kombat, Velozes e Furiosos. Mortal Kombat, pronto, é isso aí. O Farol, pronto, que foi um filme Isso, o Farol, que inclusive eu preferia ter assistido Velozes e Furiosos. Mas tem aí o Farol e tem Velozes e Furiosos. Eles são, na base, eles são a mesma coisa. Eles são um produto que alguém fez pra contar algo e fazer você sentir coisas e pensar coisas e, enfim, provocar uma reação em você. Pra mim, a arte é algo que alguém faz e provoca uma reação. Boa, ruim, neutra, etc. Só que aí a gente tem a diferença dessa arte, que é a mais conceitual, que é cheia de significados, que a pessoa, tipo, pesquisou e ela fez de um jeito pra te provocar tal sentimento e tal, isso. E tem a arte que é só pra, tipo, te entreter e te livrar dos problemas da vida, que é um Velozes e Furiosos. Então, assim, pra mim as duas são válidas como arte, e vem este problema da discussão que eu acho que muita gente acha que a arte sempre tem que ser o segundo caso, de ser sempre muito cabeça e muito não sei o que lá. E aí, por isso, vem essa declaração do cara lá de que videogame não é arte, nunca seria, porque dependendo do tipo de coisa que ele tivesse olhado, realmente aquilo ali não é o que ele entende como arte, porque é só um negócio de você mirar e atirar. Pois é. Eu, particularmente, a minha visão de designer é mais próximo do que o Totoro tava falando, assim. Eu separo bem o que eu faço como arte e o que eu faço como projeto. E eu acho que no videogame também tem muito isso. Eu acho que dentro do videogame em si, tem vários elementos que compõem aquela obra que podem ser considerados arte ou não, né? Por exemplo, tem a parte do cinematic, né? Se cinema é arte, então a parte do cinematic quem faz lá é um cara que tá trabalhando com isso. E é o artista que faz aquilo. É um cara que faz a mesma coisa. Ele faz pro cinema e faz pro videogame. Exatamente. Muitas vezes, inclusive, né? O cara que tá fazendo o concept art dos personagens, né? Ele tá fazendo arte ali. Agora, o cara que tá escrevendo código, ele tá fazendo arte? Tem gente que diz que código também é arte, né? Ou a gente deve quebrar essas coisas assim, separar? Eu não acho legal a gente separar, porque você entra, por exemplo, na indústria do cinema. Que tem as mesmas questões, eu imagino, né? Tipo... Sim, com certeza. Tem o cara que é o editor, tem o roteirista, tem... Até o contra-rega, que é o cara que carrega o cabo na hora de filmar. Tem o cara que faz o corre da produção, né? Que, tipo, é o cara que, sei lá, liga pros artistas, fazendo contato de locação e tal. Tipo, o cara que tá ligando pra fazer o contato de locação, ele não entra no pacote da arte ali, não, sabe? Mas a coisa da arte é mais o produto final. A gente eu acho melhor a gente analisar mesmo como um produto final. Porque senão seria uma coisa, tipo assim, eu ir até a loja comprar tinta é arte?
Pois é. Exatamente. Ou a pessoa que trouxe a tinta pra você, sei lá, do AliExpress, que você usou pra pintar. Mas a questão é, a tinta que você tá comprando tá contribuindo pra um produto artístico? Não, então vamos supor que esteja, entendeu? É o produto final. Exatamente. O ponto que eu ia chegar era exatamente esse. No fim das contas, o que a gente vai olhar é pro conjunto da obra e não pelas suas partes, né? Isso. Mas se dentro do conjunto da obra existem coisas que são consideradas artísticas, de alguma forma, eu acho que a obra completa tem que ser considerada artística. Agora, tem a questão assim, por exemplo, um vídeo, eu não tô nem chamando de cinema, tá? Mas é uma produção audiovisual igualzinho, que tem que ter roteiro, tem que ter filmagem, tem que ter tudo. Um vídeo institucional, ou melhor, um vídeo de campanha instrução. Política, melhor, pior exemplo possível. Nossa, campanha política, cara. Eu até acho que campanha política ali pode ter alguém que faça ali uma zoeira, uma música ali, enfim, que é mais fácil de ser considerado arte. Mas uma videoaula, ela pode ser considerada arte, entendeu? Um jogo que é um jogo de educação, entendeu? A gente acaba batendo nessas coisas. Cara, eu vou levantar uma aqui. Pra vocês, uma obra que está dentro de um museu sendo exposta, ela é necessariamente arte? Se a nossa resposta aqui, nossa conclusão for sim, os videogames já foram expostos em museu, né? Em 2012, se eu não me engano. Teve mais antigo que isso. Teve um caso, parece que nos anos 80, que alguém exibiu um Exato, esse é bem antigo. Eu me lembro desse mais recente, porque foi muito próximo de quando as pessoas começaram a reverberar esse papo, porque os games já nessa época, 2012, 2013, mais ou menos ali, já tinham muitos games que a própria comunidade já enxergava como games arte, né? Os indies estavam ascendendo, né? A gente tinha ali grandes títulos que podem entrar nesse pacote de game art, e aí rolou essa exposição em Nova York, se eu não me engano, no Museu de Arte Moderna de Nova York, e se eu não me engano foi Pac-Man, Tetris, Space Invaders. Não sei se eles ainda estão em exposição. Mas já tiveram em algum momento, né? Tiveram em algum momento, exatamente. Então, o videogame, ele transcende um pouco a coisa do cinema, né? Ele tem a interação ali, que é exatamente o que o museu busca, né? Quando você expõe uma arte, é você poder interagir com aquela arte de alguma forma ali. E o game, ele já faz isso por si só, né? Ele permite que o jogador seja também um artista, né? Você faz parte do que acontece ali, né? Você toma as decisões por muitas vezes. Hoje em dia é bem comum isso, né? Games em que você precisa tomar uma decisão e tal. O que difere, igual vocês falaram, de um vídeo institucional, por exemplo, de outras coisas pra ser arte, é meio que o intuito da coisa. Porque, por exemplo, um vídeo institucional, o foco dele, o objetivo dele é comunicar. Então, ele vai te falar algo e pronto, acabou. Mas, aí vem a questão. Tudo tem a forma que é feito. Então, um vídeo institucional, ele pode ser artístico também. Porque a criatividade, ela é o quê? Não tem limites. Então, alguém pode encontrar uma forma de fazer um vídeo que está comunicando institucionalmente algo, porém fazer isso de uma forma artística. Então, assim, a arte, eu acho que ela é muito mais pra gente ver o caminho da coisa e a forma como a coisa se apresenta. Então eu pergunto pra você, ainda aqui no vídeo institucional, que eu vou fazer um paralelo aqui, tá? O que você iria preferir? Um vídeo institucional artístico ou um que não seja artístico? Acho que depende. Aí depende do público. Depende do quanto eu tô afim de ter que passar por uma experiência artística pra ser informado. Não, na verdade, eu prefiro não ter que ver um vídeo institucional. Mas olha só, depende muito. Se você vai apresentar esse vídeo pra, sei lá, numa reunião de empresários, aí é ideal que ele vá direto ao ponto. Agora, se você, sei lá, tá fazendo um vídeo institucional pra um grupo de estudantes de arte, é melhor que ele seja mais artístico. Mas, tipo assim, vai variar muito do público. Então, meio que é isso. Tipo, a gente tem essa coisa também do o que é só comunicação e o que vai pro lado artístico, que além de comunicar, pode querer gerar algum sentimento e alguma coisa. É verdade. Mas, se a gente for meio que olhar isso também, de certa forma, é porque a gente vai meio que criando um padrão para algumas coisas, tipo vídeo institucional, que aí a gente já cria um método, então ninguém precisa pensar muito a respeito daquilo ali, já faz um padrãozinho. E aí vem de novo o negócio da arte. A arte é quando você faz o negócio de uma forma mais específica, visando atingir tal coisa, que não tem necessariamente um padrão. Na verdade, eu consigo ir muito filosófica, porque tudo que eu falo, eu consigo, tipo, quebrar o meu próprio argumento. Então eu tô aqui assim... O paralelo... Não, total, mas a gente alcançou aqui, né? A gente alcançou a arte das suas palavras. Não, eu queria voltar rapidinho e falar sobre aquela questão dos Scorsese, que meio que volta até o
o início dessa discussão foi criada também pra tentar validar o videogame ser arte pra esse crítico, que foi o Roger Ebert, assim como essa ideia de tem que validar os filmes da Marvel como cinema pro Scorsese. Eu acho que as pessoas deviam talvez se importar menos com o que as pessoas estão falando. O Scorsese é uma pessoa incrível, fez filmes geniais, mudou o cinema nos anos 70 e tal, e ainda faz filme foda. Mas o Scorsese tá velho, ele não sabe mais do que é arte, mas que não é. Assim, ele Olha pode só. saber, mas é que assim, ele tem direito a ter a opinião dele. O fato dele achar que o filme da Marvel não é cinema, foda-se, entendeu? Não muda nada. Ele tem direito de achar isso, sabe? Ele não tá te dando um tapa na sua cara, entendeu? Ele não tá te Ele não xingando. está destruindo os filmes da Marvel. Tipo, É, eles vão entendeu? continuar É lá. verdade. Entendeu? Assim como a mesma história lá do Roger Ebert dizer que videogame, o cara já tava com mais de 60 anos, tava doente e tal. Ele não vai jogar videogame, ele não vai apreciar Journey, Flower, não vai mudar de ideia agora, sabe? Eu não tô dizendo que essa discussão não pode acontecer, mas eu acho que às vezes a discussão começou pela razão errada, entendeu? Pra tentar verdade. provar Isso. pra uma pessoa uma coisa. Quantas vezes na nossa vida a gente conseguiu mudar a opinião de alguém de verdade, assim? Realmente é muito difícil de se conseguir, Não, total. sabe? E, cara, você tava falando sobre o Scorsese, né? Puxou o papo do cinema e tal. A gente já falou, um pouco mais no início do cast, né? Sobre o cinema ser considerado já não, né? Há muito tempo uma arte, né? A sétima arte. E eu acho interessante que, de certa forma, recentemente até a gente viu isso, né? Que foi o caminho reverso, né? Que foram os games inspirando outros tipos de arte. A gente viu a Netflix recentemente. Muito no cinema. Não, a Netflix recentemente, se eu não me engano, foi no ano passado. Foi. Né, lançou aquele o Bandersnatch, né? Que é uma derivado da série Black Mirror, né? Cara, é praticamente um videogame aquilo ali. Total. Não tem tantas camadas. E detalhe é que o Bandersnatch, né? Claro que, tipo, hoje a gente consegue entender com clareza que ele se inspirou em videogame e tal, mas lá em 67 teve o Kino Automate, que foi um filme, se eu não me engano, canadense, mas que ele era exatamente assim, tipo, era no cinema e os caras, eles paravam pro público decidir. Caraca, que qual loucura. era o Era, caminho. Que coisa legal. era um Choose Your Own Adventure, né? Tipo um livro-jogo daqueles que a gente jogava. Exatamente. Tipo assim, é claro, a tecnologia era muito mais rudimentar, você não tinha, um controle na sua mão pra você apertar um botão e o Netflix seguir o filme que você tá assistindo. Assim como, né, a Globo nos anos 90 tinha o Você Decide, porra. Você decide. Bem lembrado. Perfeita Bem memória. lembrado. Pô, então quer dizer que você decide é no jogo? Você decide um game? Você decide arte? Você Decide a pura arte. É arte, aí pronto, acabou a discussão. E assim, a gente já falou aqui do Kojima algumas vezes, e ele também foi premiado recentemente num festival de cinema, né? Por ele transcender, o prêmio dele foi isso, por ele conseguir transcender a linguagem cinema e games, se eu não me engano, foi com Metal Gear. Porque se fosse Death Stranding eu já tava respirando pesado aqui. Vamos trabalhar com a realidade de que foi Metal Gear, tá? Então, assim, ele foi reconhecido, né, num festival de cinema e tal. Então, de fato, ele influenciando de alguma forma outro tipo de arte. Então, mais uma vez fica a pergunta, afinal, videogame é arte, sabe? Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando desse negócio do cinema, principalmente? Porque olha só, é meio que, tipo, a evolução das coisas, o videogame. Porque a gente tinha esses jogos de texto, né? Essas aventuras que você decide tal de texto, que era um livro que a pessoa pegava e ia olhando na página, ia na página que correspondia com a direção que ela queria tomar. E disso a galera fez um filme e isso daí com certeza é, tipo, precursor de muitos jogos. E hoje em dia a gente tem ferramentas que possibilitam fazer o que na época a pessoa só podia fazer em livro, por exemplo. Então, assim, a gente consegue, sei lá, eu vou mais pro lado de histórias e narrativa porque é mais o que eu gosto de jogar. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas que possibilitam a gente coisas que provavelmente muitos cineastas ou muitos pintores e músicos e etc. gostariam de ter feito há um tempo atrás e não tinham ferramentas, que é fazer um tipo de arte que é extremamente interativa e que junta várias coisas. Então, verdade. assim, do livro foi para um filme, do filme foi pro videogame e isso vai e volta o tempo todo, porque hoje em dia é todo mundo se influenciando, é um jogo que pode influenciar um filme, um livro, etc. e vai e volta. Na minha visão, é meio que uma evolução das coisas. É tipo uma técnica que tá evoluindo. Se você olhar videogames artísticos na última década, comparado com a década anterior, teve muito mais coisa artística nesse sentido, assim. Até pelo avanço tecnológico, né? Sim, é mais fácil de fazer. E eu acho que a definição do videogame mudou muito. Porque se você parar pra pensar, até os anos 90, independente se você considerar videogame arte ou não, ele era visto como um brinquedo, assim. O marketing todo que era feito nos Estados Unidos era aquilo, era um brinquedo pra menino, era isso. O videogame até... A alfândega aqui no Brasil ainda é considerado. Ainda é isso, né? Então, assim, essa visão de que o videogame poderia ser apreciado como uma coisa mais adulta, por uma coisa
não necessariamente tem a intenção de entreter a criançada. É uma coisa que começou a acontecer, sei lá, da segunda metade dos anos 90 pra depois, sabe? Assim, obviamente tinha exceções, especialmente, sei lá, no jogo de computador, em geral, já tinha um foco mais adulto, assim, do que console. E essa é uma coisa que é uma evolução muito recente, se você parar pra pensar. Toda essa discussão da arte e tal, também, ela é muito baseada em cima de muito preconceito que foi construído em cima de videogame. Isso. Que é isso aí que você falou, que até pouco tempo atrás ainda é considerado coisa de criança, e criança menino. Tem pouco tempo que tava jogando alguma coisa que eu pensei, poxa, minha mãe ia curtir. Acho que era Detroit, que é, tipo, mais de história e tal, achei que ela ia gostar. Eu adoro e esse aí jogo. eu falei com ela, nossa, você podia jogar um pouco, não sei o que, acho que você ia gostar e tal. Eu vi que ela interessou um pouco, mas a resposta dela foi, eu não. Imagina só, se eu pego pra jogar, o pessoal vai falar uma mulher velha dessa jogando videogame? Tipo, essa foi a resposta, sabe? Pois é. Essa questão da gente, como entusiastas dos games, né, lutar tanto pra que os jogos deixem de ser não vistos como arte, né? Porque pra gente é muito claro, pelo menos pra mim é muito claro, né? Isso Sim, é porque dizer que a arte enobrece, pelo menos na nossa visão, assim, quando a gente fala que alguma coisa é arte, parece que enobrece, né? E como a gente falou lá no início, né, que existem jogos que são mais artísticos do que outros, às vezes, eu não sei se isso é uma coisa boa, tipo assim, esse jogo é um jogo artístico, se ele é melhor do que o que não é artístico, né? Mas o que eu queria levantar aqui é que, assim, qual que é o limite entre o jogo que é artístico e o jogo que não é, né? Entre o entretenimento e o acho jogo que assim, arte. existe uma questão, né? Tipo, a gente tava falando sobre Velozes e Furiosos, por exemplo. Isso. O Velozes e Furiosos não necessariamente é um filme ruim. Até porque, em nenhuma hipótese, eu amo Velozes e Furiosos. Assim, não é o meu tipo de filme, mas eu entendo, por exemplo, eu me amarro em filme de ação, assim, né? Tipo, Rambo, filmes do Steven Seagal. Eu gosto dessas paradas, eu sei que, vamos dizer assim, é ruim, mas é bom, sabe? Pra mim, assim, mas eu entendo que, sei lá, talvez pra uma parcela da galera, aquilo ali é o que é um filme bom, sabe qual é? Aí, assim, levando isso pros games, né? Tipo, jogos simples, assim, tipo, jogos mais simples, um Tetris da vida, sabe? Tipo, o Tetris, ele é pior do que o Celeste, por exemplo, sabe? Por não ser tão artístico, talvez, sabe? Não, eu acho que é difícil comparar, até pelo momento que foi feito, né? Eu acho que, assim, a melhor forma de definir isso é considerar, assim como no cinema, considerar tudo, englobar tudo junto, do que você querer, tipo, ficar escolhendo a dedo o que é artístico, o que pode ser considerado arte ou não. Você pode gostar ou não de uma coisa, mas se você considera filme arte, você tem que achar que Velozes e Furiosos é arte de alguma forma, ou Velocipastor é Sharknado, entendeu? Eu acho que o negócio é mais, a gente não precisa olhar um por um, não é olhar o jogo X, o jogo Y, etc. Mas é a mídia em si. A gente já tá num ponto que não tem como a gente negar que videogame é uma outra mídia. A gente tem a mídia cinema, Sim, a gente tem a mídia rádio, a gente tem a mídia videogame. Então, assim, esta mídia pode prover coisas artísticas? Pode. Isso não tem como negar. Porque, assim, se cinema é arte, se pintura é arte, se música é arte, como que uma mídia que engloba pintura, cinema e música não é arte? É um ponto que, assim, eu nunca ouvi alguém me dar alguma justificativa que quebre essa minha visão. Como que algo que engloba tudo que é arte não é arte? Eu não sei te dar uma justificativa, mas eu posso dificultar essa questão aí. Bora lá. Por exemplo, voltando aqui, a gente falou de Tetris, né? Existe o Tetris base e existe aquela versão do Tetris que foi lançado pra VR no ano passado, que é incrível, é uma experiência... Tetris Effect. Tetris Effect. É incrível, tipo, audiovisualmente, assim, a gente vê muitos efeitos visuais, assim. Agora, o que eu quero dificultar a questão é que é o seguinte, se videogames são arte, se Tetris é arte, a gente pode dizer que Tetris Effect é mais arte do que o Tetris normal? Ele é mais artístico? Aí a gente pode fazer uma outra comparação também. Por exemplo, a gente pode pegar uma pintura realista e a gente pode pegar uma pintura um desenho que é só um traço. Um é mais arte que o outro. É a mesma questão, assim, são coisas com elementos diferentes. Então, a gente pode pegar uma pintura que é no realismo e uma pintura que é um traço só. Não tem nem nada colorido e tal. Um é mais arte que o outro? Não necessariamente, depende do seu propósito e tal. A gente tem muitas concepções erradas de coisas e a gente tudo quer ficar fazendo comparação um com o outro e tal. Verdade. Eu não sei se tem necessidade de, por exemplo, pegar Tetris é mais arte que Celeste? Não sei se a pergunta é mais arte. Pode ter outras perguntas, tipo, por exemplo, Celeste tem uma mensagem maior do que Tetris? Tetris estimula mais o raciocínio do que Celeste? Então, assim, cada um vai pra um lado. E aí que tá a grande discussão de arte também, porque a arte é muito ampla. Então, a gente
tem arte atirando pra todos os lados. Então fica muito difícil essa de ficar comparando. Porque assim, a gente tá acostumado com essa coisa também de o que a gente é ensinado que é arte em escola e tal. Então a gente vê os pintores famosos, os compositores famosos e aquilo é arte. Então ponto. Só que aí, não necessariamente só aquilo é arte. Só uma coisa que tenta emular perfeitamente a realidade é arte. Um traço numa tela é arte também. Aí vem esse monte de comparação e tal. E aí, discussão pro resto da vida. É uma coisa que a gente pode discutir extensamente isso, que acho que a gente meio que concorda na maioria das coisas, mas eu acho importante, já que essa discussão toda começou muito por causa do Roger Ebert falando sobre isso, eu acho que a gente pode concordar, acho que é unanimidade aqui, que os argumentos que ele usa para dizer que o videogame não é arte são todos quebrados, assim. Eu acho que, primeiro, ele tem essa fixação em comparar com xadrez, com mahjong, com esporte, como se todos os videogames pudessem ser comparados a um jogo especificamente, que seria xadrez, que é uma coisa que é disputada como um esporte, entendeu? E ele dá o exemplo de que ninguém que joga xadrez define xadrez como arte, entendeu? E ele tem essa fixação em dizer que os videogames não podem ser considerados arte porque eles têm, você tem o objetivo de ganhar, o que é uma mentira. Tem muitos jogos que você não tem o objetivo de ganhar. Você pode jogar Minecraft, que você não tem objetivo nenhum e tal. E até essa questão de tipo, tem gente que fala assim, mas arte tem que ser observada, entendeu? Outra coisa que é dita, assim. Até aí você pode pegar um jogo, tipo, sei lá, pegar um jogo bem antigo, desses dos primeiros Walk Simulator, sei lá, Dear Esther, é um jogo que você literalmente só observa, é um jogo, mas você só tá andando pelo cenário e olhando as coisas e vendo o texto passando, sabe? É a mesma coisa que um filme, né? Você começa a ver e ele acaba, né, sabe? Sim, concluindo mais ou menos nosso raciocínio, que eu acho que é bem parecido, a gente concorda com praticamente todos os pontos aqui que a gente levantou. Acho que a gente conclui que, assim, games podem ser arte, né? Sim. A Márcia falou isso, né? A gente vai ter o videogame como mídia, ele pode ser explorado, sim, de forma artística, pode sim gerar produtos artísticos, né, obras que podem ser contempladas, jogadas, como o Totoro acabou de falar, né, do game, que é um walking simulator em que você praticamente só tá lá dentro, assim, e acho que todos concordamos com isso, né, assim, então, videogame é arte, gente. Sim! Ganhamos, então tá aí, podemos ligar. Acabou. Liga aí pro Central de Arte do Mundo aí, diz que nós 4 concordamos. Liga pra Polícia da Arte. Polícia da Arte. Se o Final Level Cast tá dizendo que é arte, é porque é isso aí. Cara, a gente já tá chegando aqui na reta final desse programa, né, desse Final Level Cast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, também a presença aqui do meu querido Coelho. Muito obrigado mesmo por vocês chegarem junto hoje nessa gravação. É um papo muito subjetivo, é um papo, assim... Que dava mais 20 horas. A gente poderia ficar aqui discutindo... Não, tem várias coisas que eu tô aqui na minha garganta querendo falar aqui. Eu acho que dá pra fazer uma maratona de, tipo assim, estes 4 podcasters ficaram o tempo que eles conseguiram discutindo se game é arte ou não. Já estão há 3 meses. A gente vai fazer uma live na Twitch, tipo, isso, entendeu? Tipo, direto dessas maratonas. Convida a gente. Estamos há 378 dias discutindo se game é arte ou não. Márcia, o Final Level Cast também quer ser convidado aí pro Márcia Awards aí 2020. Gente, ano que vem eu já vou começar a fazer uma lista. Porque esse ano foi assim, do nada eu pensei, quem que eu vou chamar pro Márcia Awards? Aí eu catei as pessoas que estavam perto, assim. Mas Márcia Awards vai crescer cada ano mais e mais convidados. Muito legal, estaremos no próximo, vou cobrar. Não, vocês estarão, podem já ir pensando no que vocês vão falar. Totoro também já está convidado. Totoro, no seu podcast também, hein? Final Level Cast lá, respondendo a pergunta pros seus ouvintes lá, chegando a conclusões que ninguém sabia. A pergunta que você quiser que a gente responda, a gente vai lá, a gente decide isso aí, a gente resolve. Vamos aí pra isso. É isso aí. Ô, Totoro, muito obrigado, Totoro e Márcia, valeu mesmo por ter aqui. Totoro, fala pra galera um pouquinho mais aí do que você faz e aonde que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais. Eu faço live na Twitch, twitch.totoro, que é a coisa mais frequente que eu tenho feito. Eu faço live quase todo dia, a partir das 10h30 da noite. Além disso, eu tenho meu canal, que é o youtube.com/tutorial, que ele tá passando por momentos de transição, mas se tudo der certo, quando esse vídeo estiver lançado, eu já vou ter pelo menos voltado com o meu podcast com pause. E além disso, pode me ver nos vídeos do Porta dos Fundos também, que eu também faço isso. Eu não sabia dessa não, essa informação é nova. Peraí, você tá no Porta dos Fundos? Você tá no Porta dos Fundos, cara? Às vezes. Sério? Caramba! Mas enfim, foi
um prazer enorme estar aí e boa sorte aí pra vocês com o podcast. Foi legal. Cara, legal. E você, Márcia, onde a gente encontra seu conteúdo aí, suas redes, etc? Eu estou o tempo todo no Twitter, eu moro lá. Inclusive, existe um boato de que eu moro lá e eu não sou uma pessoa real, o que eu não posso nem negar nem confirmar. Então eu tô o tempo todo no Twitter, que é @Trostes, ou MarciaFect, se jogar lá você acha Trostes. E aí eu fico falando de muitas coisas, e eu falo também no meu podcast, que no momento eu estou tirando umas férias, e eu tô tirando só férias porque eu viajei e eu não trouxe nada comigo pra gravar. Então, MarciaFect falando está em todas as plataformas possíveis, menos no SoundCloud, porque eu não quero pagar SoundCloud. E é isso aí, gente. Eu falo games o tempo todo. É isso que eu mais faço, falar de videogame. E Stardew Valley Stardew Valley demais. Gente, queria levantar aqui, a gente tem uma tradição no Final Level Cast de, no final do programa, a gente indicar o que a gente tá jogando, pra galera que tá escutando aí poder seguir nossas recomendações, ter joguinhos divertidos na sua vida. Mas, hoje, como é um programa especial, né, um tema assim diferente e tudo mais, eu queria pedir recomendação pra vocês de jogos artísticos. De jogos que vocês consideram artísticos. Mas aí pra galera que tá escutando, de repente a galera que não concorda muito, que é arte, ou que realmente não parou pra pensar sobre isso, possa jogar esses jogos e talvez mudar um pouco o pensamento deles sobre esse papo. Se vocês não forem convencidos por tudo que a gente falou, sabe? Joga esses jogos então, inferno. Coelho, fala aí. Cara, Ori and the Blind Forest. Falo desse jogo em todo podcast aqui agora. Mas realmente é um jogo artístico incrível. Então fica aí, quem não ouviu os outros episódios do Final Level Cast, volte para ouvir. Mas olha só, um jogo que me marcou bastante, apesar de ser um jogo bem curtinho. Aliás, isso é uma coisa bem recorrente nesses jogos que a gente considera jogos artísticos, né? Normalmente eles são curtinhos, mas eu gostei muito de ter jogado. É um jogo que eu joguei há muito tempo atrás e que me marcou bastante. E é lindo esse jogo. E se chama Limbo. Inclusive tem um jogo também que não é a continuação, mas são dos mesmos criadores, né? Que é o Inside. Que é excelente. É excelente também. Mas assim, Limbo é muito legal. Ele tem uma mensagem muito legal também, que você chega no final e você fica meio filosófico. Tipo, caraca, o que será que aconteceu? E o jogo, ele é todo em silhueta, né? O seu personagem é uma sombrinha, você vai andando e você interage com o cenário daquela forma. E tem uma aranha grandona que você tem que passar de uns puzzles, assim, pra conseguir atravessar ela. E ela também é feita de sombra. Cara, é um jogo que eu acho bem artístico, muito legal e me marcou, assim. Gostei muito. E você, Dan? Qual é o seu jogo arte? Cara, a gente gravou um outro programa com o Ricardo, do Nautilus, e com o Gustavo Petró, né? E a gente falou bastante sobre o Journey, que é um jogo que eu considero, assim, uma baita de uma obra de arte. Ele é muito sentimental pra mim, ele me marcou bastante. Ele passa uma mensagem ali, é um jogo muito bonito, com muitos detalhes e tal. Depois que eu joguei ele mudou muito a minha cabeça, muito a minha visão sobre as coisas. Mas eu também queria recomendar um que eu acho bem possível que a maioria de vocês já tenham jogado e que eu considero um jogo com muitas camadas, assim, que é Zelda Ocarina of Time. Eu acho uma obra de arte, assim, eu acho que ele é um jogo que ele acerta em tudo. Eu acho que ele só não acerta mais, talvez, pelas limitações, né, da época de hardware e tudo mais. Mas ele é um jogo incrível e, cara, ele tem toda uma mensagem por trás, assim. Ele fala muito sobre o sofrimento daqueles personagens naquele mundo. As palavras, né, se repetem sobre sofrimento, sobre dor, sobre tristeza. Então, assim, o Link, ele lida com personagens o tempo inteiro que estão passando por algum tipo de angústia, por um mundo que está passando por angústia, e tudo isso é refletido em todos os detalhes, assim, desse jogo. Enfim, se você não jogou Ocarina of Time, você que tá escutando a gente, fica a recomendação, que eu acho, assim, um jogo impecável. É claro que quando eu joguei na época, eu não fiquei com essa sensação de, nossa, acabei de jogar uma obra de arte, mas quando eu rejoguei ele no 3DS, né, que ele recebeu aquele port, né, voltei a jogar e eu enxerguei ele com outros olhos e passei a gostar mais do jogo, além da memória afetiva. Então fica essa recomendação aí. E você, Márcia, qual é a sua recomendação aí pros nossos queridos ouvintes? Eu vou falar 3, que foram os que eu pensei aqui. Acho que um dos mais conhecidos recentes, e pra quem me conhece é um dos que eu mais falei, que é Gris. Gris é a mesma energia de Journey, então é um jogo de apreciar tudo, e ele é uma pintura, e ele trata de um tema muito pessoal e tal. É um dos jogos mais lindos. Eu dei play nele, eu já tava chorando. E no final eu tava chorando mais ainda, então, perfeito. Eu não posso falar muito a respeito pra não estragar, mas ele é sobre luto, então cada fase do jogo é uma fase do luto, e é belíssimo. E eu vou indicar uns 2 outros que eu não conheço muita gente que conhece, geralmente quando eu falo deles ninguém sabe, que é The Swapper, que
ele não é 100% só artístico e tal. Ele é basicamente um jogo de puzzle. E aqueles puzzle que você fica uma semana querendo explodir porque você não consegue passar. Esse é o do astronauta? É o do astronauta que faz clones. Mas a história dele, ela vai pra um caminho muito filosófico de o que é consciência. Enfim, aí entra no plot também que você cria clones. Vira e mexe, já tem uns 5 anos que eu joguei. Vira e mexe, eu me pego pensando nas questões levantadas pelo jogo. E um terceiro que eu acho que combina muito com a discussão que teve aqui, que foi arte, no geral, que é o Beginner's Guide, que é do mesmo cara que fez o Stanley Parable, que também é outro jogo perfeito. Mas o Beginner's Guide, ele aborda justamente uma questão... É complicado explicar as coisas sem revelar o plot. Mas ele aborda o que a gente faz com o artista. Eu acho que é um dos jogos mais criativos que eu já joguei. Ele também, você zera em, sei lá, 1h30, você termina. E ele é muito diferente de tudo que a gente já viu, assim. O próprio criador do jogo, ele te apresenta diversos jogos que tem no computador dele. E ele vai te contando uma história através desses jogos. E no final, ele tem, tipo, uma crítica à forma como a gente interage com conteúdos produzidos por pessoas que a gente não conhece. Enfim, ele é perfeito. Essas são minhas 3 dicas. Eu poderia indicar 1 zilhão, mas eu vou fechar nessas 3. E você, Totoro? Qual a sua indicação aí? Bom, então eu também vou indicar 3 jogos aqui. Primeiro, que é o meu jogo do ano passado, que é um jogo que eu amei. É o jogo mais bem escrito que eu joguei na vida, que é Disco Elysium. Disco Elysium é maravilhoso. É o jogo mais bem escrito que eu já joguei, assim, sabe? Se você aprecia uma boa escrita, a história do jogo é incrível. O mundo que é criado pro jogo é um mundo completamente inesperado. Você nunca imaginou que fosse existir. E você vê que a forma que ele colocou no jogo parece ser uma coisa que é muito mais real do que muito país no Oriente Médio que é criado por um Call of Duty. Às vezes, assim, entendeu? País sem nome no Oriente Médio que você vê por aí, sabe? Infelizmente o jogo só tem em inglês. Recentemente eles anunciaram que eles vão lançar uma tradução, então assim, porque é uma limitação pra quem não sabe inglês, mas tem uma chance aí de ser traduzido e espero que tenha uma tradução muito boa, que traduzir aquele jogo não vai ser uma tarefa fácil. Eu quero muito que ele saia pra consoles também, né, Ele cara? vai sair, eu tô esperando. Ele vai sair agora, ele Já vai anunciou, sair. O outro jogo que eu queria indicar, que é um jogo que eu acho que pouca gente conhece, chama Jazz Punk, um jogo muito engraçado. Eu acho ele um jogo artístico, assim. Ele é provavelmente um dos jogos mais engraçados que eu já joguei na vida, que é um jogo meio de primeira pessoa, numa realidade alternativa de meio, sei lá, uma coisa meio Guerra Fria, assim. E é um jogo muito curto que você zera ele em, sei lá, em 3 horas no máximo, sei lá. E é muito barato também. Ele agora não tá em promoção, mas ele custa, sei lá, R$20 e tal. Tem no Steam, se chama Jazz Punk. Já que a gente tá falando de jogos estranhos, como Jazz Punk, eu vou deixar uma recomendação que também é artístico, que é Frog Fraction. Não sei se vocês já jogaram, que é um browser game, que meio que é aquele tipo de jogo que você, enquanto menos você souber sobre ele, melhor. Como é que é o nome? Frog Fractions. Se alguém aqui não tiver jogado... Tô jogando no Google agora. Então, não leia nada sobre o jogo, só comece a jogar. Ele parece ser um jogo de Flash, ele é um jogo de Flash. Parece que saiu no Steam agora. Mas é uma experiência, tipo, talvez um dos jogos mais surpreendentes que você vai jogar na vida. É muito legal. Frog Fraction é de graça também, você pode procurar no Google. Cara, bem legal. Bom, valeu pelas recomendações. Eu mesmo anotei tudo aqui, vou procurar os que eu não joguei. Também gostei muito. Tinha alguns que vocês comentaram ali que eu realmente não conheço. E eu gosto, cara, ainda mais que são experiências curtinhas. É verdade, mas gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Quem quiser também continuar a conversa comigo, pode me encontrar por aí como @jogadan no Twitter, no Instagram, fica aí pro quem quiser me seguir. Eu também tenho um canal no YouTube, que também é Jogadan. E queria agradecer também a presença do meu amigo Coelho, pela parceria aí mais uma vez aqui, mais uma gravação. Pô, foi bem legal, né? Foi muito bom, o papo foi bem rico aqui hoje. E, cara, tamo junto aí, meu querido co-host Dan. Quem quiser me achar nas internets, vocês podem me encontrar @RodrigoCoelhoC, tanto no Instagram quanto no Twitter. E lá no YouTube, Coelho no Japão. Vocês vão encontrar várias coisas sobre Nintendo Switch e também sobre o Japão. Beleza, então, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, todo mundo. Obrigado aí quem escutou até agora. A gente tem o nosso contato de e-mail que vai estar na descrição do episódio, tá também na descrição aí do Spotify, do Deezer ou do agregador que você estiver escutando esse programa. E além do nosso e-mail, também temos o Final Level lá no YouTube, que vocês podem acompanhar as produções do Final Level. E o Final Level Cast está disponível tanto no Spotify quanto no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou qualquer agregador de podcasts que vocês queiram. É só procurar por Final Level Cast e vocês vão encontrar a gente por lá. E a gente vai encerrando agora. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo aí. Terceira vez que eu tô agradecendo. Mas é isso. O Final Level Cast fica por aqui. Valeu, gente. Até o próximo programa. Tchau. Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.